Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do vosso podcast Política, o podcast Conversa. E cá estou eu, mais uma vez, Cláudio Fonseca, para mais um episódio onde, enfim, começamos a constatar aquilo que é o óbvio, que o Partido Socialista apropria-se de tudo. E, portanto, a tão desejada estabilidade e o apelo à estabilidade. Portugal precisa de estabilidade. Sou o único candidato em condições de oferecer a estabilidade de um governo a 4 anos. Que o nosso Primeiro-Ministro, e na altura candidato a deputado na Assembleia da República, isto porque ninguém é candidato a Primeiro-Ministro, todos são candidatos a deputados da Assembleia da República, e depois sim, consoante aquilo que forem as maiorias acordadas em Parlamento, será um governo que é capaz de montar um governo. Mas pronto, continuam a haver pessoas que colocam como sendo candidatos a presidentes e a vice-presidentes e a primeiro-ministros e vice-primeiro-ministros. É a balbúrdia completa. O ponto aqui importante é: não te esqueças de já de deixar o teu like neste mesmo episódio, de subscrever, quer seja no YouTube, quer seja no Spotify ou na Apple Podcasts, e no caso do Spotify e da Apple Podcasts, não te esqueças de dar as 5 estrelas. Estamos quase a voltar à classificação que tínhamos antes, isto porque campanhas e mais campanhas são montadas contra o Cláudio e contra o Podcast Conversa. Mas aqui estamos, firmes e irtos, e portanto cá vamos nós à luta, porque está tudo no mindset, como diz um youtuber por aí. There's only one Zlatan. O ponto importante aqui é nós olharmos para esta comissão de inquérito que está a acontecer com a TAP, não é? Portanto, e que nós temos estado a ver inúmeros números de políticas e tricas políticas e de debates montados. E a questão aqui importante a nós que temos é que percebemos que isto é tudo afinal uma grande atrapalhada. E se eu tinha sido daqueles que inclusive gravei um episódio, na altura ainda era Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas de Portugal, não é? E portanto ele estava ali naquele ministério que tutelava a sua adorada TAP. E a verdade é que a TAP está hoje a pagar aos portugueses desde o primeiro dia em que ela foi salva, em passageiros transportados, nas exportações que faz, nas compras que faz às outras empresas nacionais, no apoio que faz ao turismo. O que é verdadeiramente importante é aquilo que a TAP proporciona ao país, e é aí que se mede a decisão do Governo em investir e salvar a TAP. Eu dizia vamos fazer esta última injeção de capital, porque disseram que era isto que a TAP precisava e depois já iria funcionar, e portanto, assim foi. Foi feita essa mesma injeção e percebemos que afinal ainda não foi suficiente, apesar de finalmente a TAP ter fechado um trimestre ou um ano com lucro. Portanto, das poucas vezes que eu ouvi falar tal coisa. Portanto, se calhar a CEO que se vai embora, se calhar estava a fazer um bom trabalho. Mas, da mesma forma que se calhar está a fazer um bom trabalho, da mesma forma que esta mesma CEO, francesa por ironia do destino, estava em reuniões solicitadas pelo Partido Socialista. Ora, aquilo que Eurico Brilhante diz, portanto, o líder da bancada do Partido Socialista no Parlamento, e é curioso de ver Eurico Brilhante Dias neste papel, ele que foi um grande defensor de António José Seguro e que agora acaba por ser um dos cães de fila de António Costa. Enfim, a política tem uma grande emoção, mas igualmente a política é onde a prostituição mais reina. Portanto, hoje dormem com um, amanhã dormem com outro, e no final do dia estão todos emaranhados em que até fazem swing, portanto até parece que são adeptos do BDSM, em que a mulher de um trabalha para a mulher do outro e a mulher do outro está a trabalhar para a mulher que foi emprestada. Enfim, isto depois torna-se aqui um cheiro nauseabundo, a corrupção, troca de favores e tudo mais, e portanto... Bizarro. Nicolás. Enfim, a política infelizmente tem-se transformado nisto, e não é apenas em Portugal, tem sido por todo o mundo. Infelizmente as coisas parece que toda a gente gosta de, isto faz lembrar um bocadinho
a nobreza, sabem, do antigo regime, em que casavam primos com primos direitos e primos em segundo grau e primos em 14º grau afastado, mas que eram primos, um estava na França, outro estava na Áustria. Enfim, parece um pouco isto que acontece na política a nível de troca de favores e favorecimentos. Ora, e é justamente nesta amálgama de coisas, é tudo nesta atrapalhada de coisas que nós temos, que acabamos por depois ter deputados que dizem e contradizem, marcam reuniões, tiram as reuniões, e depois aparece então o Eurico Brilhante diz, como eu estava a dizer que qualquer dos 230 deputados pode solicitar uma reunião. A questão é, solicitar uma reunião é uma coisa, o propósito dessa reunião já é outro, porque, tal como o Bernardo Blanco disse, bem, isto é quase como os advogados reunirem com as testemunhas. A questão é que todos nós sabemos que todos os advogados, um dia, 2 dias, uma semana antes do julgamento, vão obviamente reunir-se com o seu cliente e, do estilo, já agora, traga também umas testemunhas ao gabinete, porque assim podemos colocar tudo para que a narrativa seja aquela, o jogo seja aquela e, portanto, nada mais a acrescentar. Só os ingênuos é que acreditam que os tribunais realmente funcionam como deviam de funcionar, porque senão, quer dizer, olhamos, basta nós vermos os programas das manhãs de qualquer um dos canais para perceber que a justiça faz falhas atrás de falhas e, portanto, e condenações atrás de condenações, qual delas a mais deplorável, por assim dizer. Mas aquilo que é o mais importante aqui é justamente esta questão da promiscuidade que nós temos na política e de como as coisas vão serpenteando e vão fazendo com que no final do dia sejamos todos nós a pagar, não é? Porque a questão é mesmo esta, que é quando o mar bate, é sempre o mexilhão que se lixa. E o mexilhão somos todos nós, porque é o nosso dinheiro que é mal gerido, é o dinheiro dos fundos europeus que vai sempre à mesma clientela política. Portanto, andamos todos nós a querer dar lições de moral à Hungria, não é? E ao Sr. Orbán. Quer dizer, o Viktor Orbán, que supostamente é extrema-direita, faz exatamente a mesma coisa que o centro-esquerda português faz, que é dividir o dinheiro pelos seus amigos. E depois, ocasionalmente, lá se descobre e depois, bem, não é bem assim, eu até conhecia aquela pessoa, boa pessoa, trabalhadora, etc, etc, etc. Portanto, quando eu vos digo que realmente a política é a área com mais prostituição por metro quadrado, acreditem que a realidade é mesmo essa, infelizmente. Mas bom, importante aqui nós termos a linha de conta. Vamos ter um novo presidente da TAP, portanto, alguém que vem da SATA, portanto, a Companhia Aérea dos Açores. Vamos ver o que é que isso vai dar. Vai haver acumulação de pastas, mas lá está. A questão aqui é como o Governo põe e dispõe de tudo o que é património que é seu, património que não é seu, e como, no final de contas, somos todos nós a pagar, não é? Portanto, isso para mim acaba por ser aquilo que é o mais estranho, por assim dizer, é como todos nós passamos, mas aquilo que é mais importante é nós trocarmos o hino nacional. Assim, eu já tinha dito ao Dino que estava à espera dele para fazer uma live para debatermos sobre essa questão do hino. Mas depois de umas trocas de mensagens parece que ele já não ficou com muita vontade. Trocas de mensagens essas que vocês viram, acompanharam nas stories, por isso é que eu vos digo que é importante seguirem o Podcast Conversa no Instagram, porque vou sempre publicando publicações, passo o pleonasmo, mas onde podem acompanhar muito mais coisas daquilo que é apenas colocado ou no YouTube, ou no Spotify, ou na Apple Podcasts. E portanto eu conto com vocês justamente para isso. Pontos de situação, tal como eu também tinha dito no Instagram, portanto estou na direção do Clube de Rugby, tenho estado a participar nas coisas, vou também reativar o podcast Placagem, portanto o podcast de rugby, que na altura, quando estava ativo, era top 5 do desporto em Portugal, portanto é algo que obviamente fico muito contente e portanto vamos esperar chegar outra vez a esses mesmos dados e portanto eu
continuo à vossa espera e continuo com todo o gosto em que vocês também apoiem este meu projeto secundário e que, enfim, vamos ter agora o Mundial em setembro até outubro. Eu irei nas primeiras semanas de setembro para Paris também e, portanto, ver se apanho um bocadinho daquela febre também do Mundial de Rugby e, portanto, obviamente que vocês irão comigo nessa mesma altura. Portanto, quero agradecer a todos aqueles que nos fomos encontrando nestes últimos eventos de rugby. Parece que existia aqui muito pessoal ligado ao rugby e que não fazíamos mínima ideia que assim o era e, portanto, enfim, as queixas que eu ouço são sempre as mesmas, que é não publicas com tanta regularidade como antes publicavas mais, antes parecia que gostavas mais de nós. Eu continuo a gostar exatamente de vocês da igual forma e simplesmente a vida continua e o trabalho vai avançando também, portanto continuo a dizer, eu sou uma pessoa só e não consigo dar vazão a tudo aquilo que eu tenho a orbitar e, portanto, por isso é que já tive alguns projetos que comecei, depois acabei, outros ficaram em stand-by, em reformulação, enfim, as coisas vão... A vida continua, não é? Portanto, como diz o grande GVP, que já esteve aqui neste mesmo episódio, tudo é passageiro, motorista é que não é? Portanto, é isso. Agradeço-vos do fundo do coração e espero por vocês no próximo episódio e, como eu costumo dizer, vocês não sabem mais de cor. Até lá tenham boas conversas e já agora, cuidado com os CEOs. Um abraço.